Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. As pessoas tentam falar que Deus é assim ou assado, como se o conceito de Deus ou sobre a pessoa de Deus estivesse errado. Tudo que você aprendeu a respeito de Deus está errado, que Deus não é desse jeito, enfim, você já deve ter ouvido alguém falar dessa forma, como se tentasse corrigir o que você tem aprendido acerca de Deus. Não é sobre tentar provar para as pessoas como seria o jeito certo, o jeito de ser mais correto de Deus, mas sim que são Deus diferentes, com jeitos diferentes. Os dois existem, não existe contradição. Contradição é quando uma mesma coisa se apresenta de duas formas. Agora, quando a cada coisa se apresenta na sua forma, não existe contradição, porque isso eu conheço por ser isso, e aquilo eu conheço por ser aquilo. E entramos naquela questão de que a maioria está presa naquela ideia de um só Deus. Aí uns defendem um Deus que não julga, que é todo amoroso, que não liga para adoração, enquanto outros defendem um Deus tirano, punitivo, que exige ser adorado, etc. Como já falamos aqui dentro da nossa fé bestiana, existe 3 entidades, sendo o Deus menor, conhecido como falso Deus ou Deus de D minúsculo, a quem as 3 religiões monoteístas buscam, o Deus barbudo e velhinho, a figura do ancião sentado no trono dos primeiros céus próximo da terra, que fiscaliza a conduta humana, julga se for preciso, é um ser limitado que precisa se autoafirmar Deus e depende da adoração externa. Esse ser tem dupla faceta, ele pode ser o Deus velhinho ou o próprio diabo, ou seja, ele que mantém a grande massa em estado de dormência e demência, para que continuem na ignorância e confundam ele com a verdade. Dentro da doutrina bestiana, ele é conhecido como Jeová Menor ou Lucifinho. Para os gnósticos, ele é o Demiurgo. Deus Maior, conhecido como Deus, a quem todas as religiões não monoteístas buscam, que é um ser transcendental, é a verdade para aqueles que habitam nesse universo. Ele não possui formas ou atributos físicos, não pode ser definido. É um ser ilimitado e absoluto, de onde tudo que aqui existe se originou. O Deus menor veio do Deus maior, mas como ele desconhece seu Pai, ele acha que é o próprio Pai. Dentro da doutrina bestiana, o Deus maior é o ser que habita no último céu, no mais alto desse universo. Ele é conhecido como Jeová Maior ou Lúcifer. Para os gnósticos, ele pode ser chamado de vários nomes, de Nous, Pleroma, Mônada ou simplesmente Uno. Para as outras religiões, seria a inteligência cósmica, a consciência universal, o ser supremo, a verdade absoluta, a fonte inicial de todas as coisas. Deus de fora, conhecido como o outro Deus.
a quem somente o bestianismo, que é a única religião no mundo que busca por ele, possui os mesmos atributos do Deus maior, porém ele é um ser que veio de um universo externo, que não foi criado por esse Deus. Portanto, o outro Deus é um Deus gringo, estrangeiro, não é alguém que tenha vínculo ou relação com algo daqui de dentro. O Deus daqui de dentro é um Deus nativo, conhecido. Ele só é desconhecido para aqueles que dormem. Mas o Deus de fora é um Deus gringo, desconhecido, do qual ninguém conhece. Perceba que para os que dormem são dois deuses desconhecidos, mas para os despertos só existe um Deus desconhecido, que no caso é o outro Deus, porque o Deus eles já conhecem. Então ficamos assim: falso Deus, a mentira; Deus, a verdade; outro Deus, a verdade verdadeira. O falso Deus só cuida do plano material, ou seja, somente o físico. O Deus cuida dos dois planos, material e espiritual, ou seja, o universo como um todo. E o foco do falso Deus é o planeta Terra, e o foco de Deus é todos os planetas, todos os lugares que existem dentro do universo dele. O outro Deus cuida de outro universo que tem seu próprio plano material e espiritual, fora desse que estamos. Para entender melhor, vou ilustrar com um exemplo. Imagina duas pessoas jogando ping-pong numa mesa. Tem a pessoa que está de um lado e a pessoa que é o adversário dele que está do outro, jogando do outro lado, né? Então tem duas pessoas, um em cada lado, né, jogando com a raquete lá o ping-pong. Beleza. Tem a pessoa que está jogando e o outro lado, a outra pessoa que é o competidor do lado oposto, né, o adversário dele que está competindo para ver qual dos dois ganha, né, jogando de um lado e o outro jogando do outro. Beleza. Então esse é o primeiro maniqueísmo, né, baseado naquela dualidade tradicional que a gente já conhece, de bem e mal, Deus e diabo, em cima e embaixo, essas coisas. Aí nisso vemos o que? O atrito, né? A guerra entre dois lados, né? Na mesma mesa, né? Aí onde entra, aí imagina que um que está jogando é Deus e o outro do lado oposto é o diabo, beleza? Os dois jogando em lados diferentes na mesma mesa. Aí aparece outra pessoa que não tem nada a ver, porque o jogo é só entre dois, não é entre três. O jogo de ping-pong só pode ser jogado de dois lados, não de três. Aparece uma terceira pessoa, que no caso é o outro Deus. E aí esse cara vem, derruba a mesa, começa a atrapalhar os dois que estavam jogando ali. E, tipo, a questão é que os dois, eles estavam jogando, o atrito deles era referente ao jogo, entendeu? A rivalidade deles dois era referente ao jogo. Aí chega uma outra pessoa e atrapalha o jogo deles, tipo, derruba a mesa. Então, o que eu quero dizer é que tem um inimigo no jogo, que no caso é o adversário daquele que está jogando a raquete, que também está jogando a raquete, e existe um adversário externo que não tem nada a ver com o jogo e pior, atrapalha o jogo dos dois caras que estão querendo jogar, entendeu? Por quê? Porque o jogo é só entre duas pessoas, não entre três. Aí entra uma terceira pessoa e, tipo, derruba a mesa, começa a atrapalhar eles de jogar, entendeu? Então, no jogo existe vencedor e perdedor, mas
Não tem do jogo, não tem nem vencedor, não tem nem perdedor. Por quê? Porque atrapalhou o jogo, já é um outro problema. Quando se está jogando o jogo, o meu problema é vencer o adversário, a pessoa que está do outro lado jogando comigo. Entendeu? Agora, quando alguém de fora vem e atrapalha o jogo, já é um outro problema. Aí já não tem mais nada a ver com o jogo, tem a ver com essa pessoa que está impedindo eu de jogar. E não só eu, como também o outro que está jogando comigo. Você está entendendo? Então, uma coisa é a pessoa do outro lado jogar contra mim no mesmo jogo que eu estou jogando. Outra coisa é aparecer uma pessoa que não tem nada a ver, que eu não chamei na conversa, e começar a atrapalhar o jogo entre eu e a pessoa e não deixar a gente jogar. Começar a derrubar a mesa, pegar nossa raquete e jogar no chão, entendeu? Tá atrapalhando, tá sendo uma inconveniência. Então eu te digo, quem de fato é o inimigo ali? A pessoa que está jogando do outro lado e o jogo tá fluindo ou a pessoa que veio atrapalhar o jogo dos dois? Essa que é a questão. Entendeu? Então, outro Deus vem como alguém que não tem nada a ver e atrapalha o jogo dos dois, não só de um. Entendeu? Então, acerca das manifestações, tem o Jesus antes de se encarnar, né? Ele como Deus, o Pai, no universo de fora. Aí já no universo de dentro tem o Jeová Menor, que é o Deus menor, né? Fundador do judaísmo. Aí depois veio Jesus Cristo, né? Aí já é a encarnação de Jesus ter saído do universo dele lá fora para ter se encarnado como filho de Deus aqui dentro. Só que aí que tá, como já tinha um Deus aqui, já não é ele, entendeu? Porque ele saiu do universo dele para vir se encarnar dentro do universo do outro. E mais para frente eu vou entrar nesse detalhe aí, mas segura aí. Então tem Jesus, o Deus do universo de fora. O Jeová Menor, que é o Deus desse mundo aí. E depois Jesus Cristo, que se manifestou no mundo, mas não é do mundo, porque veio do universo de fora. E veio como enviado do Deus maior, que é do universo aqui de dentro. E aí depois tem a manifestação de Jesus ex-Cristo, né, quando ele deixa de ser Cristo, e do seu filho Jesus Júnior Besta. É uma manifestação em conjunto, é dos dois. Não tem como Jesus Júnior Besta se manifestar de forma separada do seu pai. Ele é a representação da volta dele. O pai precisa do filho para poder voltar e se manifestar uma segunda vez. Entendeu? Então é através dele que ele volta. Entendeu? Então o fato de Jesus Júnior Besta se manifestar é que Jesus voltou através dele. Aí depois, fechando, Jeová Cristo 2, que é o Jeová maior, agora encarnado, né? Então temos essas entidades aí, cada um manifestou em sua devida época, né? Jeová menor com o judaísmo, através de Moisés, depois Jesus Cristo fundou o cristianismo e depois o Jesus Júnior Besta trouxe o bestianismo universal e por fim Jeová Cristo 2 vai fechar com o cristianismo universal. Como já falamos a respeito das três entidades, né? O Deus de D minúsculo, que é o Deus menor, o Deus de D maiúsculo, que é o Deus maior, e o Deus de fora, que é o outro Deus. Tá, já sabemos que o Deus menor, o Deus desse mundo, é o Deus desse século, como é citado também na Bíblia, o Deus cego, enfim, tem vários nomes aí. O Deus desse mundo, o cara que governa esse planeta aqui, que é o regente, o atual regente. Tá, ele é o governante desse planeta, aí tá. Aí o Jesus, que é o Deus gringo, o outro Deus que veio de fora, ele se encarnou usando o corpo do Jeová maior, que é o Deus maior que está acima desse Deus menor. Lembra que tem o Deus de D minúsculo e o Deus de D maiúsculo,
que um rege o planeta, o mundo, o microcosmo, e o outro rege o macro, o universo, o todo, entendeu? Que um é o uno e o outro é o demiurgo. Então, esse outro Deus do universo externo, ele entrou nesse universo e se encarnou usando o corpo do Deus maior, que é Cristo. O corpo do Deus maior é Cristo, então ele se encarnou usando o corpo dele. Olha, ele sendo um Deus de fora, foi se encarnar no corpo do Deus de dentro, que o futuro Deus de dentro vai usar depois. Entendeu? Então perceba a gravidade da coisa. O cara ter saído de fora do universo dele para se encarnar dentro do universo desse outro aí e usar o corpo do Deus de cima, né? E aí, só que como ele se manifestou no mundo e já tem um Deus no mundo, aí o Deus do mundo botou ele à prova para saber se ele era o filho dele. Descobriu que não era, entendeu? Porque se fosse, ia se curvar perante ele. Não se curvou, descobriu que não era filho dele. Beleza. Mas era filho de quem? Filho do Deus de cima. Só que ele mesmo é um Deus de fora. Então é como se... Olha que coisa louca, mano. Que brisa. É o Deus de fora usando o corpo do Deus de dentro, que é o Deus de cima, né? O Deus maior, se manifestou no mundo, onde é regido pelo Deus menor, né? O Deus que está embaixo, e de D minúsculo, e tipo, aí botou à prova ele para saber se era filho dele, não era. E tipo, como é que o cara é um Deus de fora, vem como enviado do Deus de cima e é testado pelo Deus menor de baixo? Nossa, mano. O cara vem no mundo, vem se manifestar no mundo para representar alguém que é do universo, mas ele próprio é de outro universo. Que coisa absurda, entendeu? Aí que tá, o Cristo ele vem como representação, como o enviado do Deus maior, para combater esse Deus menor que está no mundo, que é conhecido como o diabo, o falso Deus ou Deus cego. Enfim, beleza. Aí vem a segunda etapa, né? Porque o Deus menor já foi vencido. Mas aí que tá, as pessoas têm como solução o Deus maior, e o Deus maior é um segundo problema para nós, que é bestiano. Não é a solução. Porque a questão deles, é só o Deus de baixo que é o problema, o de cima é a solução. Não, para nós é o segundo problema a ser superado. Entendeu? Aí que entra a questão. Se o Deus de fora, vestido de Cristo, que é o corpo do Deus maior, veio como enviado dele, quem vai enfrentar o Deus maior? Não pode ser Jesus de novo, porque Jesus, como Cristo, vem para representar o Deus maior para enfrentar o Deus menor. Entendeu? E aí beleza, já venceu o Deus menor, já perdeu. Mas aí quem vai enfrentar o Deus maior, já que o Deus maior não é ele, não é Jesus, porque Jesus é o Deus gringo que veio de fora. Entendeu? Então, como que vai? Aí, tipo, Cristo vem como enviado do Deus maior, só que quem habitou no corpo dele foi o Deus de fora. Aí o Deus de fora sai do corpo que pertence ao Deus maior, e aí vai vir uma outra pessoa como enviado desse outro Deus, ou seja, como enviado de Jesus. E aí, essa pessoa vai confrontar o Deus maior, para poder defender o outro Deus. Entendeu? Que é o Deus de fora. Então perceba, o outro Deus usando o corpo do Deus de cima enfrentou o Deus de baixo. E aí agora que o Deus de fora saiu do corpo que pertence ao Deus de cima, o Deus de cima vai usar ele para poder descer e se manifestar no mundo. Que é o que eu falei, o Jeová maior vai vestir a roupa de Cristo, que é Jeová Cristo 2, né? O próximo Cristo, aí ele vai descer. Porque Jesus saiu do corpo de Cristo, beleza. Agora, a próxima vez que Jesus se manifestar vai ser através de Jesus Júnior Besta. Porque aí ele vai ser o enviado direto desse outro Deus que até então não se sabia que existia. Entendeu? Até então,
Os únicos Deus que se conhece é o Deus menor e o Deus maior. Depois que Jesus saiu de Cristo, já se revelou ser o outro Deus, né? O Deus de fora, o Deus gringo. Entendeu? E aí vai entrar naquela questão do duoteísmo, a crença em dois Deus, de D maiúsculo, de dois donos de universo, por assim dizer. Porque o Deus menor não é dono de universo nenhum, ele só cuida ali do mundo, mas ele em si não cria nada. Entendeu? É treta de criador com criador. O Deus menor é uma criatura. Por mais que ele tenta puxar para si o título de criador, ele não é criador de nada. Entendeu? O criador mesmo, de fato, a fonte, é briga de fonte com fonte. Entendeu? Por quê? Porque o Deus menor ele é representado pela figura de um velhinho barbudo que julga e pune as pessoas. É um ser casca grossa, grosseiro, denso, porque está mais baixo, próximo da terra, entendeu? E possui atributos tipicamente humanos, entendeu? Então é um ser limitado, não tem como essa pessoa ser Deus, entendeu? Então já começa por aí. Já o Deus transcendente, que é o Deus maior, é uma energia sem forma, portanto não pode ser definida, mas ela possui uma luminosidade clara. Você já deve ter visto alguma vez alguma figura tentando representar Deus, onde o seu rosto é brilhante, que não dá para poder ver o rosto dele de tão brilhoso, entendeu? Então é esse Deus brilhante que a gente não consegue ver o rosto, ou seja, não consegue definir. Já o outro Deus, ele também é uma energia sem forma, só que ele possui uma luminosidade escura. Olhar para ele é como se estivesse olhando para um buraco negro, igualzinho. De tão breu, de tão negro que está ali, entendeu? E aí esses dois aí, de D maiúsculo, né, que não possui forma, que são ilimitados e são criador, cada um do seu universo. Então, tentar resumir aqui. Na primeira vez que Jesus veio, era tipo outro Deus usando o corpo de Deus, do Deus maior, né? Para confrontar o Deus menor. Então ele se encarnou no corpo do Deus de cima para enfrentar o Deus de baixo. Mas ele próprio é um Deus de fora, ele não é o Deus de cima. Veio como enviado do Deus de cima, mas ele não é nem o de cima e nem o de baixo, mas veio para defender o de cima. Sendo que ele mesmo é um Deus de fora, que não tem nada a ver com os dois. Aí beleza, Deus enviado por Deus. Como pode o cara pegar o Deus de fora, que é maior do que ele, e botar dentro do seu universo para ser seu próprio servo? É a mesma coisa que o pequeno submeteu o grande a serviço dele. Que absurdo. Porque Jesus é maior que Jeová, entendeu? E aí ele vem como filho de Jeová? Não tem como, entendeu? Era ao contrário, era Jeová que tinha que ser submisso a Jesus, não Jesus ser submisso a Jeová, porque Jesus é maior que Jeová, entendeu? Então não faz sentido isso. Então Jesus, o outro Deus, Cristo, enviado do Jeová maior, veio ao mundo para vencer o Jeová menor. Aí no caso, Jesus saiu de Cristo. Jeová maior entrou no Cristo. Vai vir agora como Jeová Cristo 2. O que aconteceu com o Jeová menor? Morreu. Só existe agora o maior. E aí agora Jesus vai usar o Jesus Júnior para confrontar esse Jeová maior que um dia ele serviu no passado, né? Porque ele vindo como Cristo veio como representante do Jeová maior. Agora que ele saiu de Cristo, ele vai contra. Então, perceba, é como se fosse assim, vai. Jesus veio como Cristo para defender Deus e lutar contra o diabo. O diabo foi vencido, já era. Agora falta enfrentar Deus, que é o segundo problema. E aí, nessa, ele sai de Cristo para Deus poder vir como Cristo, né?
E aí Jesus se utiliza de um homem, que vai ser o Jesus Júnior besta, para poder enfrentar esse Jeová maior, né? O Jeová Cristo. Então, o que equivale dizer que Jesus Cristo é enviado de Deus, Cristo para ser o defensor de Deus. E Jesus Júnior besta é enviado do outro Deus, né, que é Jesus. Ou seja, a besta vem como para defender o outro Deus. Cristo em relação a Deus e besta em relação ao outro Deus que está acima de Deus. Entendeu? Então, nesse caso, vemos que o Deus menor, que no caso tem como seu enviado Moisés, e o diabo em si não tem mensageiro nenhum. Mas aí tem o Cristo, que vem como representante de Deus. E aí, posteriormente, tem a besta, que vem como representante do outro Deus. Só que olha que engraçado. Como a gente já falou que o Apocalipse começa com a morte do diabo. Porque ele precisa morrer para a besta nascer. A morte do diabo, o nascimento da besta. Então, que vai dar essa continuidade, ou seja, ser o novo diabo no lugar do velho que precisa morrer e ir embora. E dar o seu poder, trono, poderio para a besta, entendeu? Para ela assumir o papel de diabo dali para frente. Até Cristo voltar e matar ela. Beleza. Só que olha que engraçado. Enquanto o diabo, pai, né, ele por ele mesmo, quer adoração para si, porque ele desconhece outro ser superior além dele, né? É um ser limitado, cego, não olha para cima para saber que tem mais gente. Enfim, só olha dele para baixo. Beleza, aí é um ser egoísta que quer adoração para si, beleza. Quando ele morre e outra pessoa tem que ser o diabo no lugar dele, que no caso vai representar o papel do diabo em pessoa, né? A figura do diabo encarnada, né? Que essa é a ideia do anticristo, né? A representação do mal. Ele vai ser como o enviado do outro Deus, ou seja, o diabo enquanto espírito, o pai, né? Antes de se encarnar, ele é egoísta no sentido de olhar para si. E já o outro ele vai redirecionar para o outro Deus. Mas num panorama mais geral assim, vemos que é muito engraçado essa questão que o Cristo, ele vem para defender Deus. E aí Jesus saindo de Cristo, né, porque Jesus é o outro Deus, ele vai contra o Deus que ele tinha defendido na época que ele era Cristo, ou seja, Jesus como Cristo defendia Deus. Aí ele sai de Cristo, pousa em cima da besta para representar a sua volta, que é o neto, né? Jesus Júnior é o neto, que é a volta de Jesus através de seu filho. E aí, ele vai contra o Deus que na época que ele era Cristo, ele estava defendendo. Então, Cristo defendeu Deus. Jesus sai de Cristo, se apresenta como outro Deus, maior do que o Deus que ele defendia quando ele era Cristo, e agora vai contra Cristo, porque agora o próprio Deus vai vir como Cristo. Porque Jesus, sendo outro Deus, saiu do corpo de Cristo, pousou em cima do homem, que agora é a besta. E aí o Deus que ele tinha defendido na época que era Cristo, agora vai vir como Cristo. Por isso o nome Jeová Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele vem como enviado de Jeová, mas na verdade ele não foi enviado por Jeová, ele foi enviado por ele mesmo. Porque Jesus, sendo Pai, ele saiu do universo dele para entrar no universo alheio criado por Jeová, e aí vem como sendo o... Porque, como tem dois Jeová, que é o que eu falei, do Jeová menor e do Jeová maior, Jeová menor, para os gnósticos é o demiurgo, é o Deus menor, é o Deus inferior que criou a matéria, enfim, que está ligado a essa questão mais baixa, entendeu? Que é o Deus grosseiro, o primeiro Deus que a gente encontra quando sai da Terra, entendeu? Que está nas nuvens mais próximas do planeta, entendeu? Agora, já nas nuvens, no céu superior, no céu mais alto que existe, na infinitude, aí está o Jeová maior, que aí, de acordo com as outras religiões, é o Brahman, com N, que é o Deus transcendente, que é o Deus infinito, incognoscível, que não dá para definir, que é ilimitado, entendeu? Que é o ser de luz lá, a consciência cósmica, enfim, o que você quiser chamar, Tao,
Enfim, o Jeová Maior é o nome, é o termo que nós bestianos utilizamos para poder se referir a esse Deus que as pessoas que é mais do meio esotérico, do meio ocultista, não gostam de usar o termo Deus, porque toda vez que se refere a Deus, o Criador, eles já jogam pro demiurgo, entendeu? Então falar se referir ao transcendente como sendo Deus, para eles soa estranho. Eles preferem chamar de o sagrado, a inteligência cósmica, o ser supremo, o divino, o santo divino, enfim, eles preferem usar qualquer nome que não seja Deus, porque toda vez que se refere a Deus, ele já quer jogar pro demiurgo, entendeu? Só que nós utilizamos Deus, então, para diferir o Deus maior do Deus menor, a gente usa o D minúsculo e o D maiúsculo. O D minúsculo para se referir ao Deus menor, que está ligado ao plano da matéria. E o Deus transcendente, né, que vai além, que está no espiritual, que está no plano mais sutil do sutil, lá em cima, no infinito, entendeu? Que não consegue ser representado por alguma forma, porque ele é uma luz, uma energia, entendeu? Tanto que a gente usa para diferir o Deus de D maiúsculo do outro Deus, que também tem D maiúsculo, Deus e outro Deus, ambos de D maiúsculo, a gente usa para se diferir um do outro, essa questão da luz clara e da luz escura. A luz clara se refere a Deus, e a luz escura se refere ao outro Deus. Então, o outro Deus é o Deus turista, é o Deus viajante, é o Deus que está aqui só de passagem, que não é dono de nada daqui, mas está aqui, entendeu? Entrei no universo alheio, não é meu, não criei nada, é o Deus criador de nada, aqui dentro. Porque ele tem uma criação lá fora do qual ele saiu, abandonou para vir para cá e resgatar os seus, que estão presos aqui dentro, que precisa levar de volta, que estão aqui, mas não são daqui, entendeu? É os humanos disfarçados, né, vamos dizer assim, pessoas que estão como humanos, mas não são daqui, entendeu? Tem que sair de alguma forma, entendeu? Quem não é daqui tem que sair. Agora tem os habitantes nativos que são daqui, que não vão sair daqui por nada. A esses não é destinado a fé bestiana. Por quê? Porque eles não vão entender, vão entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, vai achar careta essa religião, enfim, porque não é para elas, entendeu? Quem é para ficar aqui não tem por que sair. Quem já tem Deus não tem por que aceitar outro, porque já está com o que é seu, entendeu? Só vai aceitar outro pai quem não identifica esse como sendo seu pai, entendeu? Então, quer dizer, não é questão de troquei esse pelo outro, não. Você simplesmente entendeu que o outro é o seu. Logo, eu passei a vida inteira enganado, servindo um pai que não era meu pai, entendeu? Nos braços de um estranho. Agora sim, de fato, eu achei quem é o sangue do meu sangue, por assim dizer, né? A minha paternidade verdadeira, a quem eu de fato eu pertenço, entendeu? Então eu não posso servir um estranho tipo, essa que é a ideia ruim, né? De se pregar um Deus único, porque aí você pega os filhos que são dele e os filhos que não são dele e fala que você é o único pai que existe, e os filhos que são do outro estão cultuando esse pai como sendo dele, sendo que na verdade não são. Quer dizer, os que são dele tá fazendo a coisa certa, tá servindo o seu pai, mas e os filhos que é do outro? Tá botando eles para servir a ele mesmo, sendo que você não é o pai deles? Entendeu? Então isso que está errado. Por isso que tem que ver a separação de devolver os filhos que pertencem ao outro para casa dele, junto com o pai deles. Oxe, pegar os filhos dos outros, mais o seu, para trazer adoração para si, tá errado isso. Os seus filhos te adorarem, tudo bem, tá certo, são seus. Mas pegar os filhos dos outros para te adorarem, isso que é errado. Então você tem que devolver eles para fora. Devolva o que não é seu para o universo de fora, junto com o Deus deles. Entendeu? O Deus deles saiu do universo dele para poder entrar no seu, para poder vir buscar o que é dele. Entendeu? Esse é o único motivo do outro Deus que não pertence ao seu universo, que não criou nada aqui, estar aqui, entendeu? Ele só quer pegar os seus e ir embora, é só isso, entendeu? E aí, tendo os dele lá fora e você com os seus aqui dentro, vai haver paz nos dois universos, vai cessar as guerras, vai cessar as brigas, vai cessar a morte, vai cessar a doença, vai cessar tudo, não vai existir mais nada. Por quê? Porque cada um está no seu devido lugar, aonde deveria estar adorando o seu pai verdadeiro, e não se fazer único, lesar os outros que não sabem a sua verdadeira paternidade, ou seja, o seu verdadeiro pai, e falar que eu sou o pai de vocês todos. Não, de todos não, de todos os seus.
mas os que não são seus você tem que devolver para fora. Você não pode pegar eles para si como se fossem seus, entendeu? Então, Deus é pai de todos, mas o outro Deus é pai de alguns. Por que de alguns? Porque não são todos que vão sair para fora, entendeu? Ou seja, ele foi pai até daqueles que ficariam por um tempo aqui, mas não vão ficar aqui para sempre. Por quê? Porque o destino deles é voltar para fora. Entendeu? Então, essa questão do Cristo é que o outro Deus encarnou primeiro como Cristo, mesmo sabendo que o corpo não é dele, mas foi o primeiro a se encarnar nele, devolveu para o céu o corpo e agora o dono do corpo, que é Deus, vai usar esse corpo, vai descer, aí a volta de Cristo, né? Então Deus só vai usar o corpo dele depois que o outro Deus tinha usado primeiro, entendeu? Ou seja, primeiro o estrangeiro usou o corpo dele, o corpo físico, né? E aí depois que vem Deus e usa o corpo que é dele mesmo, de fato. Por isso nunca mais vai sair dele. Primeiro usou aquele que não é daqui, né? Que usou por um tempo, depois saiu. E aí agora quem vai vestir o corpo vai ser quem é de fato o dono. Por isso que eu falo que Jesus é o inquilino. Usou por um tempo um corpo que não era dele. Cristo é um corpo de aluguel, que Jesus usou por um tempo naquela época, agora devolveu para o céu, já não está mais nele. Por isso ele vai pousar em cima de outro cara para representar a sua segunda forma, a sua volta, né? A segunda forma do Salvador é a besta. Salvou como Cristo, vai salvar de novo como besta. Morreu na cruz, vai morrer de novo agora no fogo. Cristo não morre duas vezes. Jesus sim morre duas vezes, uma como Cristo e outra como besta. Então, as pessoas precisam entender que agora Jesus não está mais no Cristo. Por isso o nome Jesus ex-Cristo. Ex, já não é mais. Besta significa a volta daquele que um dia foi. Jesus era Cristo, não é mais. Voltou como besta, vai para a perdição porque vai morrer de novo. A besta sim morre de novo. Quer dizer, a besta está morrendo pela primeira vez. Só que o que isso simboliza? O que isso representa? Representa a segunda morte de Jesus. Entendeu? Pode ser a primeira morte da besta, mas é a segunda de Jesus através dela. Entendeu? Então você tem que entender a simbologia, o que a besta de fato representa, e não essa distorção toda, porque se as pessoas entendessem de fato o que o Apocalipse significa, entendeu? Não estaria falando besteira, se ficasse aproveitando de simbologias como se, o 666 refere-se a Lúcifer, nunca se referiu a Lúcifer, se refere a Jesus Júnior, entendeu? Entenda, Jesus Júnior é o anticristo, não tem nada a ver com Lúcifer, como eu falei, quem vai vir como Cristo agora é o adversário. Entendeu? Por isso que eu falei, agora, se antes quem servia a Lúcifer era o satanista, os novos adversários agora vão ser os cristãos que vão servir a Lúcifer sem saber, entendeu? Porque agora é Christopher, é esse Cristo do qual Jesus Júnior se opõe, é justamente o adversário usando a antiga roupa dele, entendeu? Desculpa eu falar isso nu e cru, de forma grosseira, mas é a verdade, entendeu? Sem censura aqui, entendeu? Porque não podemos ficar passando a mão e a pessoa não entender o que de fato está acontecendo, entendeu? A gente não se opõe a Cristo, que é aí que está a dificuldade que vai ser ensinar as pessoas, explicar para elas, desassociar Cristo de Jesus, porque aí quando você fala de Cristo, a pessoa já automaticamente associa a Jesus, e como a gente falou, Jesus se refere ao Espírito que habitou em Cristo, e não a Cristo de fato em si enquanto corpo. Nós não somos o corpo, nós somos o Espírito que habita o corpo é só uma roupa, é só uma vestimenta. E as pessoas acabam confundindo a pessoa com o corpo, entendeu? E aí quando se fala de Jesus, a pessoa já se associa a Cristo, entendeu? Então pensa que o fato de você se opor a Cristo, você está ferindo diretamente a Jesus, quando não é. Então você ainda não entendeu essa associação, essa separação entre Jesus e Cristo. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Então, se opor a Cristo não significa a mesma coisa que se opor a Jesus, são coisas diferentes. Entendeu? Então a pessoa pode se opor a Cristo e continuar permanecendo em Jesus? Sim, é essa a ideia da fé bestiana. Entendeu? Mostrar que Jesus continua assim, Salvador, mas agora ele está continuando a sua obra através da besta. Então posso seguir Jesus sim, na besta. Só que aí o cristão, para ele, só existe um Salvador, um só Deus, uma única forma, e uma única forma de se salvar, e é Cristo, é Deus e ponto, entendeu? Passou disso é pecado. Então, é aí que tá. Vai ser visto como transgressão, é seguir a besta, seguir outro Deus,
o Último Testamento, que é um testamento extra-bíblico que vai além da Bíblia. Então, tipo, literalmente passou do limite, entendeu? Passou daquilo que foi pré-estabelecido, pré-determinado. Ó, é até aqui, passou disso, eu não respondo mais. E quem passar disso vai responder as consequências terríveis que vão cair sobre aqueles que passou do meu mandamento, que eu não falei isso daí não. Entendeu? Então, aí que tá. Mas e aí, com relação ao Antigo Testamento, não tinha também um limite? Estabelecer um Novo Testamento além da Torá é uma heresia, é uma tremenda de uma ousadia para os judeus. Os judeus não gostou nada de saber que existe um testamento que vai além da Torá, porque a Torá para eles é suficiente, entendeu? E aí você acha que o cristão também vai ter a obrigação de aceitar de boa vontade um terceiro testamento que vai além da Bíblia? Porque para eles a Bíblia está perfeita, não tem que tirar nem pôr. Entendeu? E eu nem estou falando de tirar, eu estou falando. E não é questão de acrescentar, eu estou de fato concluindo tudo que já foi feito até agora. Entendeu? Então a pessoa precisa entender isso, mas como eu falei, as pessoas são muito escravas da Bíblia. Sacralizou um livro que foi escrito por homens, embora tenha sido inspirado por Deus, mas elas têm aquilo como algo muito absoluto, muito, sabe? Estão muito arraigado. Tipo, não segue o espírito, segue a letra morta. Quem segue o que está escrito, vai conforme está escrito. Mas quem segue o espírito do autor, não fica perdido. Entendeu? Só que as pessoas estão tão inseguras em relação ao Deus que elas servem que, tipo, não reconhecem, entendeu? E aí fica escrava de um livro, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.